Capítulo 351. Não levantando um dedo. No momento em que o resto dos jogadores viram que era Félix, eles imediatamente simpatizaram com a garota horrorizada e azarada. Ela apontou para si mesma com um dedo trêmulo e disse com olhos lacrimejantes: acabei de ganhar ontem e garanti meu quarto. Por favor, tenha piedade e escolha outro. Não acredito. Félix zombou e caminhou em direção a ela. Se você fosse um novato, não teria ousado sair do seu quarto e ficar na frente da entrada do andar. Ele estalou os nós dos dedos e disse: agora, leve-me para o seu quarto para acabar logo com isso. A garota desistiu imediatamente e olhou perigosamente para Félix. Você acha que estou com medo de você? Sim, Félix acenou com a cabeça honestamente. A garota zombou com desdém e caminhou na frente dele com passos sedutores. Eu só não queria sujar as mãos 2 vezes no mesmo dia. Félix não se preocupou em responder a ela enquanto a seguia. Os jogadores suspiraram de alívio ao ver que o desafio foi aceito. Bem, não que ela pudesse rejeitá-lo, mas eles estavam preocupados que Félix pudesse ser afetado por suas lágrimas de crocodilo e mudar de alvo para um deles. Vendo que a luta estava marcada, eles rapidamente os perseguiram, pois estavam um tanto curiosos sobre como isso iria acabar. Líder, você acha que Manal tem alguma chance contra ele? Um homem lindo, com corpo esguio e longos cabelos castanhos que tocavam o chão perguntou com uma expressão intrigada. Não sei, a mulher sentada ao lado dele respondeu preguiçosamente. Ela usava um longo roupão azul e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. O que há de único nela é que seu cabelo mudava constantemente de cor, de azul para branco. Eu vou assistir. O homem esguio ofereceu a mão ao líder como um cavalheiro e disse: quer me acompanhar? Vença antes que eu derrote você. O líder apenas o ameaçou enquanto bocejava de tédio. Justo. O homem esguio afastou-se imediatamente, sem ousar desobedecer a ordem. Ele sabia que não poderia arcar com as consequências de fazer isso. Senhorio, é melhor assistir a batalha aqui. O líder bocejou novamente enquanto enviava um pedido a Manal. Ela poderia ser a líder do clube e do andar, mas ainda não tinha direito a nenhum quarto privado nele. Mas ela foi permitida sem problemas. No momento em que o holograma foi ligado, ela viu que acabavam de chegar à porta da frente do quarto de Manal. No entanto, nenhum deles entrou, pois ambos tinham hologramas invisíveis à sua frente, mostrando os detalhes de seu oponente. Pelo menos, os detalhes expostos dos jogos. Interessante. Assim como ele estava olhando para ela, ela também estava olhando para ele com uma pontada de pavor e medo depois de ver sua habilidade máxima que matou o Kraken. Quanto aumento de força essa habilidade lhe dá para foder o Kraken de uma só vez? Ela engoliu em seco sorrateiramente. A mãe não mentiu quando disse que a linhagem dele é provavelmente de um novo nível acima de lendário. Naturalmente, cada jogador que assistiu ao jogo de Félix e viu suas habilidades tinha seus próprios palpites sobre sua anormalidade. O mais lógico que estava acontecendo entre eles era o nível da linhagem estar acima do lendário. O impensável finalmente começou a ser considerado quando Félix continuou usando habilidades únicas e quebradas, uma após a outra. Caramba, não apenas os jogadores, mas até mesmo os sangues normais e os plebeus estavam começando a acreditar nisso. Perguntas como essas foram feitas em muitos fóruns e plataformas. O debate sobre se uma classificação superior acima de lendária finalmente acabou. Como o Landlord conseguiu esse tipo de linhagem? Como posso comprar um para mim? As discussões continuaram girando em torno dessas questões nas últimas horas, até que as pessoas pararam de chamá-lo de linhagem do senhorio e apenas deram a ele uma classificação não oficial própria. Linhagens míticas. De certa forma, eles estavam certos na nomeação, já que os primogenitores poderiam ser considerados seres míticos esquecidos na maior parte do universo. Mas errado ao mesmo tempo, já que os primogenitores eram tão reais quanto possível. Só assim, Félix foi transformado no primeiro Mythical Bloodliner pelo cidadão sem o seu conhecimento. Mítico ou não, ainda posso vencê-lo se mantiver distância. Manal endureceu a expressão e perguntou em tom hostil: você está pronto?
Félix apenas gesticulou com a mão para que ela fizesse um movimento primeiro. Despreocupada em ficar presa no banco de trás, Manal entrou em seu quarto, que havia sido modificado automaticamente para se parecer com uma arena vazia depois que ela aceitou o desafio. Félix seguiu atrás dela e eles se separaram no meio do caminho, cada um indo em direções opostas. Ao contrário da batalha contra Monkey Lee, onde começou automaticamente depois que eles entraram na sala, as regras aqui eram bem diferentes. Primeiro, a batalha não começaria a menos que ambos os jogadores tivessem manifestado sua prontidão à rainha. Em segundo lugar, as batalhas ocorrem apenas em uma arena natural, de modo que ninguém teria vantagem extra sobre o outro. Terceiro, a batalha termina imediatamente após a rendição ou a morte. Além dessas 3 regras básicas, todo o resto era permitido. Naturalmente, outros não poderiam interferir na batalha. Por isso, eles se reuniram na arena e começaram a fazer pequenas apostas em quem venceria. Estou pronto. Acho que Serpente e Gato Guardião deveriam ser bons o suficiente para cuidar dela. Félix pensou depois de ouvir Manal expressando sua prontidão. Vamos acabar logo com isso. Félix expressou sua prontidão para a rainha e imediatamente estendeu ambas as palmas para os lados após dar-lhe o sinal de partida. Uau uau! Abruptamente, areia transparente irrompeu de sua mão esquerda e areia verde de sua mão direita. No momento em que Manal viu essa visão, ela sabia qual habilidade estava usando e não se atreveu a deixá-lo terminar de ativá-la. Ela correu para frente enquanto tinha um pequeno tornado girando em torno de seu braço enquanto o outro estava envolto em furiosas chamas laranja. Ela está começando a batalha com sua técnica mais forte. Uma decisão bastante inteligente. A líder comentou consigo mesma enquanto observava Manal finalmente atingir a marca dos 20 metros, o melhor alcance para rangers elementais. Imediatamente depois, ela colocou um pé na frente dela enquanto se abaixava um pouco. Suas mãos foram reunidas perto da cintura esquerda. Todos puderam ver que as chamas foram atraídas para o tornado, transformando-se em um tornado de fogo que ainda girava em torno de seu braço. Sem perder uma única fração de segundo, Manal puxou abruptamente o braço para a frente enquanto colocava a palma da mão voltada para o indiferente Félix, que não parecia nem um pouco assustado com sua habilidade. Vamos ver se você manterá essa atitude depois de provar isso. Manal estreitou os olhos em foco e gritou, expandindo a técnica do tornado ardente. Uau! Simultaneamente ao seu grito, o tornado flamejante em seus braços foi lançado em direção à horizontalidade de Félix enquanto crescia cada vez mais continuamente. Quando o tornado flamejante estava prestes a atingir Félix, seu tamanho era grande o suficiente para que Félix parecesse uma formiguinha diante dele. Ele ainda não parecia preocupado com isso, fazendo todos acreditarem que ele tinha algo em que confiar. Eles estavam absolutamente corretos, já que a areia verde e transparente ao lado de Félix se impulsionou rapidamente em direção a Félix e criou uma cúpula esférica que era meio verde, meio transparente. Uau! Antes que alguém pudesse reagir, o tornado em chamas engoliu a esfera e continuou sua jornada até chegar à parede atrás de Félix. No entanto, o tornado ainda estava furioso, já que estava preso ao braço estendido de Manal e ela ainda não tinha desativá-lo ou parar de alimentá-lo com chamas. Em outras palavras, a menos que ela fique sem energia, essa técnica será eterna. Naturalmente, as habilidades separadamente não teriam criado um tornado de chamas tão enorme que não deveria ser acessível aos Bloodliners do segundo estágio. No entanto, quando essas duas habilidades ativas Tornado Beam e Burning Hand foram combinadas com a passiva comum Expanding Wind, criou-se esta técnica surpreendente, Expanding Blazing e Tornado Asterisco. Ela o pegou? Eu realmente não quero estar no lugar do senhorio agora. O desafio ainda não terminou, ele provavelmente ainda está vivo dentro dele. Os jogadores clamavam alto de excitação ao ver o tornado em chamas ainda engolfando Félix sem qualquer sinal de parar. Eles acreditavam que a barreira de areia que o cobria já deveria ter derretido e tornaria as coisas ainda piores para Félix. Porém,
Como o desafio ainda não havia acabado, eles não tinham tanta certeza quanto a essa abordagem. Felizmente, a curiosidade deles seria saciada assim que Manal começasse a exibir alguns sinais de esgotamento de energia. Sua técnica era incrível, mas a energia para sustentá-la por mais de 30 segundos era demais para sua capacidade. Por isso, ela rapidamente desativou as habilidades triplas enquanto bufava de exaustão. Independentemente disso, um sorriso maroto foi afixado em seus lábios enquanto observava sua técnica se quebrando em partículas laranja e cinza. Como pode ser isso? Infelizmente, aquele sorriso presunçoso não durou muito, pois a visão que surgiu após o desaparecimento do tornado fez seu coração quase pular pela garganta. Não foi só ela, pois todos pararam de falar ao mesmo tempo e começaram a olhar com os olhos arregalados para uma esfera gigante que parecia ter ficado pelo menos 10 vezes maior do que antes. Eles puderam ver que estava vermelho devido ao aquecimento constante da areia. Mas era isso, não derreteu como eles esperavam nem a esfera desmoronou. Em vez disso, de alguma forma, ficou 10 vezes maior. A resposta às suas perguntas estava dentro daquela esfera vermelha, ainda bombeando areia de ambas as palmas das mãos. A única diferença de antes foi o fato de que aqueles montes de areia no chão estavam finalmente começando a aumentar de altura enquanto se transformavam em The Cat Guardian e The Serpent Guardian. A defesa absoluta de areia de Félix parou de usar a areia dos guardiões para protegê-lo. Foi responsável por ampliar a esfera já que cada vez que ela estava prestes a desabar e prejudicar Félix, a areia se impulsionaria e consertaria as coisas. Mas agora que ele estava seguro, a esfera se dividiu em partículas de luz por conta própria, expondo Félix dentro dela enquanto era acompanhado pelos guardiões recém-ressuscitados. Tude, ambos fizeram a saudação habitual enquanto encaravam Félix. Então, eles mudaram a visão para Manal, olhando para ela com olhos sem alma. Arrepios percorreram a espinha de Manal após trocar contato visual com eles. Bem, ela não foi capaz de ver o gato guardião devido ao seu corpo transparente, mas Manal conseguiu adivinhar sua aparência com base no outro guardião. Ela não entendia como Félix sobreviveu e qual habilidade usava, mas aqueles olhares a fizeram esquecer de tudo e focar em sua sobrevivência. Senhoras, divirtam-se batendo nela. Félix colocou as mãos nos bolsos e deu um passo para trás. Ele não tinha interesse em se juntar à luta. Aos seus olhos, 2 guardiões já eram um exagero contra Manal, que já apresentava sinais de esgotamento energético. Ele não estava mentindo nem um pouco, pois no momento em que aqueles 2 guardiões receberam a ordem, Manal foi colocado em uma posição de merda. Uau! O guardião gato não podia ser visto enquanto o guardião serpente balançava seu longo chicote constantemente em Manal, forçando-a a continuar fugindo sem parar. Quando ela tenta contra-atacar disparando um tornado menor de seus braços, a serpente guardiã facilmente os evita e continua a pressionar o chicote, não permitindo que Manal tenha tempo para respirar. Smack! Manal tremia cada vez que o chicote pousava no chão branco perto dela. O som foi alto o suficiente para que ela soubesse que aqueles golpes eram um golpe forte. O que eu fiz? Fatia! Antes que Manal pudesse reorganizar seus pensamentos e descobrir uma maneira de vencer essa luta sem esperança, seu cérebro entrou em curto-circuito por uma fração de segundo quando ela viu que seu braço voava bem ao lado de seu rosto em uma animação lenta. Ao lado daquele braço, ela notou uma longa unha transparente que estava manchada com algumas gotas de seu sangue. Como ela pôde ser tão rápida? Seus batimentos cardíacos aceleraram abruptamente, bombeando mais adrenalina com a visão horrível e fazendo com que ela não sentisse nada em seu ombro cortado e limpo. Fatiar. Infelizmente, assim que ela tentou pular reflexivamente para trás, longe daquele prego, ela sentiu uma súbita sensação de leveza, como se não estivesse carregando nada. Então, veio a sensação de voar, fazendo-a perceber o que havia acontecido como ela havia experimentado, essa sensação muitas vezes na UVR. Suspiro, este é o poder da linhagem mítica. Ah, eu quero muito um. Tude.
Ela nem conseguiu terminar esse último pensamento, pois sua cabeça decepada tocou o chão e rolou 2 metros para longe de seu corpo. Seus olhos ainda estavam bem abertos, olhando diretamente para Félix, que a olhava com um sorriso satisfeito, parecendo estar satisfeito com o desempenho de seus guardiões. Splush! Uma fonte de sangue brotou de seu pescoço cortado, forçando seu corpo em pé a perder o equilíbrio e cair de costas. Então, quebrou em partículas de luz com a cabeça também, marcando o fim do desafio. Félix sorriu e estalou os dedos, mandando os guardiões embora. Como sempre, eles se ajoelharam antes de fazer isso, deixando os jogadores com inveja dessa visão. Quem não gostaria de uma habilidade forte o suficiente para foder qualquer um sem sequer levantar um dedo? Fim do capítulo. Capítulo 352. O sistema de criação de artefatos, nível inicial. No momento em que isso aconteceu, a rainha enviou a Félix uma mensagem informando que ele havia vencido o desafio e que o quarto lhe pertencia a partir de agora. Ai, paga as taxas mensais de 100.000 SC e expulsa todo mundo do meu quarto. Essa foi a primeira ordem de Félix, já que ele não tinha intenção de conversar com os jogadores estupefatos que ainda tinham dificuldade em suportar a morte abrupta de Manal. Ruoshi, porra, uai, por que a sua cor de areia? Posso pagar para informar. Os jogadores começaram a criar uma confusão imediatamente após ver que seus corpos foram forçados a um processo de teletransporte. Infelizmente, Félix agiu de maneira surda aos pedidos deles quando tirou os sapatos de apanhador e começou a examiná-los. Sir Félix, seu quarto está sendo visto pela senhorita Frostbite. Félix teve que interromper seu exame depois de ouvir a Ia da sala dizendo isso. Queimadura por frio? Poderia ser a garota para quem a senhorita Lisa deu seu MVP. Quais são as chances? Félix ponderou sobre isso enquanto olhava para o céu. Ai, bloqueie o acesso dela para sempre. Félix ordenou com indiferença e continuou examinando os sapatos. A Ia fez o que lhe foi dito e a senhorita Frostbite teve seu holograma desconectado da espionagem de Félix. Em vez de ficar incomodada, a senhorita Frostbite apenas bocejou enquanto cobria os lábios cinzentos e gelados com a mão. Minha família definitivamente vai me fazer abordá-lo para obter informações se souberem que ele está no meu andar. Senhorita Frostbite suspirou enquanto se levantava. Tão problemático, ele não poderia escolher o chão do anão. Ao contrário dos outros membros do clube que estavam morrendo de vontade de saber sobre as habilidades de Félix e os nomes de sua linhagem, a senhorita Frostbite estava completamente desinteressada neste assunto. Aos olhos dela, Félix não faria amizade com ninguém nem exporia seus segredos, a menos que fosse um idiota. Então, ela sentiu que era uma perda de tempo perguntar a ele sobre isso ou mesmo interagir com ele. Seu tempo era precioso demais para ser desperdiçado perseguindo fantasias. Por isso, ela decidiu ignorar a existência dele e informar o restante dos membros do clube para manter sua existência em segredo. Isso deve me dar uma semana ou mais para relaxar antes que minha família descubra. Ela sorriu levemente e estalou o dedo criando uma cama flutuante e um travesseiro. Então, ela foi dormir aqui e agora, fazendo com que os membros barulhentos do clube conversassem telepaticamente ou simplesmente se separassem e esvaziassem o chão. Ninguém queria perturbar seu sono, pois uma surra infernal os aguardava depois. Assim como a pequena líder no 19º andar, ela também era uma alinhadora de sangue de pico do 4º estágio que provavelmente estava em platina de alto ou alto nível. No centro de treinamento montanha, os dirigentes de clube mais fracos estavam no auge da 4ª fase de substituição, já que se o líder do clube perder um desafio, ele será forçado a dissolver o clube e dar toda a propriedade ao vencedor. Então, para ser líder de clube, é preciso ter força absoluta acima da maioria dos Bloodliners. Caso contrário, os desafios choveriam continuamente sobre eles e não demoraria muito para que seu clube fosse dissolvido. Naturalmente, todos esses líderes de clube tinham antecedentes notáveis, fazendo-os criar clubes para trazer alguns desses lutadores experientes para suas fileiras.
Afinal de contas, um Bloodliner normal que atingiu o pico do segundo estágio de substituição simplesmente integrando-se sem lutar nunca equivaleria a jogadores no mesmo nível de integração que ele. Isso tornou os jogadores ouro ou superiores desejáveis por todas as origens. Felix não sabia de nada disso, já que o sistema da Ivy League City era mais brutal do que o que ele conhecia no centro de treinamento Androsha. Com isso dito, ele ainda não se importaria com isso, mesmo que soubesse. Felix estava aqui para treinar antes de mais nada para não entrar em brigas de clube ou algo assim. Atualmente, ele estava experimentando o sapato Seeker após um exame cuidadoso. Embora parecessem tênis Nike para corrida, isso era apenas de frente. Se alguém olhasse para eles por trás, notaria duas joias em formato de hexágono presas nos calcanhares. Essas gemas pareciam escurecidas como duas pedras comuns que não conseguiam nem refletir a luz. Rainha, por favor conecte-se com o chip do sapato Seeker. Felix solicitou ao modificar seu quarto para ter tantas superfícies diferentes quanto possível. Havia paredes, árvores, pedras, pequenos lagos, etc. Cansativo. Os sapatos Seeker foram conectados à sua pulseira. Você pode ligá-los ou desligá-los confiando em mim ou com um simples toque na pulseira. Após o som de notificação veio a voz da rainha. Felix acenou com a cabeça em compreensão e pediu à rainha que os ligasse imediatamente. Cansativo. Maior que os sapatos Seeker estão ativos. Voo 40% menos peso antigravidade uma hora depois. Felix interrompeu seu treino de ligar e desligar, e caminhou sem maiores problemas desta vez em direção à parede. Ele colocou um pé sobre ele e sorriu de satisfação depois de sentir que a gravidade havia parado de funcionar em seu pé depois de alcançá-lo. Baque. F***CK. Infelizmente, depois de colocar o outro, ele teve a cabeça esmagada no chão, pois a gravidade ainda trabalhava contra o resto do seu corpo. Idiota! Asna zombou dele reflexivamente, sem sequer olhar para cima e ver o que ele estava fazendo. Sua atenção estava totalmente concentrada em seu jogo de xadrez com o Jormungand, mas ela ainda conseguia sentir quando Felix cometia erros retardados como esses. Se quero que meu corpo não seja afetado pela gravidade, preciso de velocidade. Felix balançou a cabeça enquanto tirava os pés da parede. Ele sabia que isso não aconteceria logo, a menos que primeiro dominasse o trabalho corretamente, sem pensar nisso. Tanto faz, vamos tentar andar sobre a água. Felix rapidamente se levantou e caminhou em direção a um pequeno lago calmo. Ele colocou o pé suavemente na superfície da água e tentou submergir profundamente. Porém, por mais que ele forçasse, seu pé se recusava a penetrar na água. Depois de ver isso, Felix sorriu levemente e deu um passo à frente com o outro pé. Só assim, ele estava realmente parado na água sem nenhum sinal de que ele cairia. Felix começou a andar e percebeu que era difícil porque a superfície da água fazia parecer que ele estava andando sobre gelatina. Vamos testar os pântanos agora. Felix não ficou muito tempo na água enquanto se dirigia para a próxima estação. Depois de ver quase os mesmos resultados que na água, ele foi para outra estação. Ele continuou fazendo isso até testar todas as superfícies da sala. Então, ele começou a pular 10 metros no ar antes de descer e repetir o mesmo processo. Às vezes, ele confundia tudo, desativando os sapatos no ar, permitindo que seu corpo fosse puxado pela gravidade. Quando ele repetiu essa sequência rápido o suficiente, percebeu que era o mesmo que ter a habilidade de pular 10 metros sem nenhum inconveniente. Essa era a beleza dos artefatos, o potencial oculto que cada um tinha. Somente o usuário legítimo poderia aproveitar todo o seu potencial, pois mesmo o anão que os criou não conhecia essa mecânica. Era como um videogame, onde os desenvolvedores criam personagens complexos enquanto os jogadores criam mecânicas de cair o queixo que não teriam surgido na mente dos desenvolvedores. Fim do capítulo. Capítulo 353 As dificuldades ocultas do fã-clube. Algumas horas depois, Felix terminou seu treinamento à meia-noite em ponto.
Ele saiu da sala de treinamento e passou por entre os jogadores na quadra, que o encheram de perguntas e pedidos de amizade enviando seu UVRID. Félix ficou surdo para eles e continuou andando. Embora sua atitude os incomodasse, ninguém se atreveu a atacá-lo, pois precisavam expressar seu desafio primeiro. Se não fosse assim, batalhas teriam começado em todos os lugares e arruinado o ambiente de todos. Consequentemente, as batalhas eram permitidas apenas em salas e após um desafio adequado. Naturalmente, os líderes dos clubes eram exceções a esta regra, pois podiam espancar os membros do clube se quisessem. Contanto que fizessem parte do clube. Cansativo. Assim que o elevador se abriu, os olhos de Félix encontraram uma cama flutuante dentro dele. Ela é verdade, senhorita. Frostbite. Félix ficou sem palavras ao ver a mulher dormindo pacificamente com um leve sorriso de contentamento. Uau! Félix abriu caminho quando a cama começou a flutuar em direção ao chão sem o controle de ninguém. O chão turbulento imediatamente se acalmou novamente como se um feitiço tivesse sido lançado. É por isso que nunca vou entrar para um clube. Félix balançou a cabeça em desaprovação e entrou no elevador. Porque ele colocaria voluntariamente sua misericórdia nas mãos dos líderes do clube. Embora soubesse que os clubes traziam muitos benefícios, ele preferia não tê-los se fosse forçado a abaixar a cabeça toda vez que o líder passasse. Asterisco asterisco. Na manhã seguinte, às 10 horas. Félix já havia deixado a Ivy League City. No momento, ele caminhava em direção ao Café Baleoare, na esquina de um dos milhares de cruzamentos da capital Androcha. Naturalmente, ele não estava usando as roupas do senhorio nem exibindo as etiquetas acima da cabeça. Ele usou um rosto gerado aleatoriamente como disfarce e entrou no café. Imediatamente depois, ele avistou Emma facilmente, já que ela exibia seu nome acima de sua cabeça. Ela usava um terno formal azul marinho, óculos elegantes e tinha o sedoso cabelo preto preso em um rabo de cavalo. Ela estava bebendo elegantemente em uma xícara pequena enquanto se concentrava no ar. Ela parecia uma pessoa completamente diferente do que torcia por Félix com uma bandana na testa e pintura no rosto. Félix nunca a viu torcendo por ele antes, então ele não reagiu muito à sua aparência atual. Ele apenas avançou e bateu na mesa com o dedo indicador para atrair a atenção dela. Bom dia! Ele cumprimentou primeiro com um leve sorriso. Senhor, senhorio, Emma ficou chocada e um tanto animada por um segundo depois de ver todo o seu rosto. No entanto, seu coração esfriou logo depois de lembrar que ele poderia facilmente escolher qualquer rosto que quisesse e esta era apenas mais uma máscara dele. Bom dia! Emma levantou-se apressadamente e baixou ligeiramente a cabeça. É uma honra conhecê-lo pessoalmente, senhor. Senhorio, da mesma maneira. Félix acenou com a cabeça educadamente e ocupou um dos assentos vazios ao lado dela. Emma sentou-se novamente e estalou o dedo criando 2 menus para eles. Peço desculpas por beber primeiro. Estou aqui desde as 8 horas. Não mencione isso. Félix escolheu uma xícara de café normal no cardápio e apertou o pedido. Ele descartou o cardápio e perguntou confuso, acredito que disse no meu e-mail 10 horas. Espero que não tenha havido algum erro. Emma balançou a cabeça e disse, vim aqui antes do previsto para trabalhar em alguns e-mails do clube. Ela mostrou um holograma invisível para Félix, que mostrava uma caixa de entrada de e-mail lotada. Ela suspirou com um tom de irritação na voz, depois do seu quarto jogo, tenho recebido centenas de ofertas para vender os direitos de gestão do clube, ao contrário das últimas vezes, muitos e-mails que eu bloqueio, eles sempre dão um jeito de enviar outra oferta. Ela olhou para a expressão surpresa de Félix e perguntou confusa, você não recebeu alguns dos meus e-mails? Já faz algum tempo que venho notificando você sobre essa situação. Tosse. Peço desculpas, mas raramente verifico minha caixa de entrada. Félix só pôde dizer isso para esconder seu constrangimento. Ele deveria se sentir assim, pois havia esquecido completamente que seu fã-clube não pertencia realmente a ele e poderia ser vendido a qualquer um se a equipe administrativa decidisse fazê-lo.
Como Félix não lhes pagava um salário nem sequer lhes mostrava algum apreço pelos seus enormes esforços, para trazer novos membros, invadir fóruns e promovê-lo, editar destaques e compartilhá-los, etc., ele não teria percebido que seu clube foi vendido até que a escritura já estivesse concluída. Os fã-clubes eram vendidos diariamente para agências de ídolos para suas próprias agendas. Se as agências de ídolos quisessem recrutar um jogador, mas recusassem, elas poderiam comprar totalmente o seu fã-clube e aproveitá-lo para forçá-lo a se juntar às suas fileiras. Afinal, se ele rejeitasse novamente, as agências destruiriam o clube por dentro, garantindo que a maioria dos membros mudasse para o clube de outro jogador, ou poderiam começar a promover discretamente um de seus ídolos para esses membros. Qualquer que fosse o método escolhido, o fã-clube só poderia se desfazer mais tarde, já que seu objetivo principal foi alterado. Naturalmente, esses torcedores leais criariam outro clube e recomeçariam do início, mas todos os seus esforços anteriores teriam se tornado obsoletos. Afinal, isso os levaria a começar do zero, o que desmoraliza a maioria deles e diminui os lucros obtidos pelo jogador apoiado. Para evitar tudo isso, a maioria dos jogadores paga salários e também torna seus torcedores legítimos e autorizados. Em certo sentido, realmente pertence a eles, em vez de ser criado por um grupo desorganizado. Quando isso acontecesse, ninguém poderia comprar o clube, a menos que fosse vendido pessoalmente pelo jogador. Félix sempre dizia que precisava demonstrar apreço aos fãs, mas sempre se esquecia disso devido à sua agenda lotada que não podia perder nem um segundo. Felizmente para ele, a líder Emma foi a única criadora do clube, tornando impossível para o resto da equipe administrativa vender o clube caso fosse comprado. "Quanto você recebeu ultimamente?" Félix perguntou intrigado, pois sabia que o preço não seria nem um pouco barato. Isso porque ele acreditava que quem queria comprar seu clube não eram apenas agências de ídolos, mas também outras origens que queriam torcer seu braço de qualquer maneira possível. Em vez de contar a ele, a líder Emma clicou em um e-mail e exibiu seu conteúdo diante de Félix. "Querida Madame Emma, somos nós de novo, Top Idol Agency. Não sabemos se você não recebeu nosso e-mail ontem ou não, mas desta vez estamos dispostos a fazer uma oferta diferente. Venda-nos a propriedade do Landlords Fan Club por 399 milhões de SC. Os requisitos para aceitar este acordo: maior que a propriedade do site e de todo o conteúdo nele contido. Maior que você não criará outro fã-clube ou trabalhará em um que tenha qualquer correlação com o Landlord. ... Maior que você não pode informar ninguém sobre o negócio. Se você concorda com essas condições, responda o mais rápido possível. Se você não gostou de alguma condição ou preço, poderíamos marcar uma reunião para discutir detalhadamente. Com os melhores cumprimentos, Top Idol Agency, .. No momento em que Félix viu o nome do remetente, ele duvidou que fosse realmente uma oferta deles. Ele entendeu que algumas agências estariam dispostas a pagar tanto apenas por uma chance remota de contratá-lo. A esta altura, já deveria estar estabelecido que Félix não tinha intenção de ingressar em uma agência depois de ignorar milhares de seus e-mails. Isso significava que outro background usava a agência para transmitir sua mensagem ou simplesmente esse background possuía a agência secretamente e a usava para cumprir suas agendas. Com isso dito, 399 milhões de SC ainda era uma quantia considerável, e Félix ficou bastante surpreso e um tanto honrado pelo fato de a líder Emma ter rejeitado esta oferta. Afinal, ele leu sua biografia na administração do clube e sabia que ela não era rica de forma alguma. Félix não hesitou em saciar sua curiosidade: "Posso saber o motivo da rejeição?" Acredito que o resto da equipe administrativa recebeu ofertas como essas e provavelmente estava pressionando você a aceitar. Correto. A líder Emma empurrou os óculos até a ponte do nariz enquanto removia os hologramas que a separavam de Félix. Ela olhou diretamente nos olhos dele e respondeu calmamente: "Não há razão. Foi apenas uma questão de princípio.
Eu criei este clube porque fiquei fascinado pela sua linhagem e maneira de lidar com as coisas. A maioria dos membros que aderiram eram iguais a mim. Ela mostrou a ele um olhar sincero e disse: então, não é meu clube vendê-lo. Pertenceu a todos nós, especialmente a você. Antes que Félix pudesse reagir, ela sorriu calorosamente enquanto olhava para ele com uma pitada de zelo que o fez tremer no lugar. E aqueles cachorros desleais que me irritavam diariamente para vendê-lo. Equipe, fãs de verdade são assustadores. Um pouco assustado com seu ardor, Félix engoliu em seco e perguntou: quantos sobraram então? As bochechas da líder Emma ficaram levemente vermelhas quando ela respondeu: apenas 3. Eu, Murcos e nosso editor de vídeo, Sr. Thomas. Félix ficou sem palavras depois de ouvir isso. Ele sabia que mesmo seu clube anterior tinha mais de 20 membros na equipe administrativa. No entanto, seu clube atual tinha apenas 3. Quantos ela chutou? Como diabos eles não estavam ficando sobrecarregados de trabalho? A última vez que ele verificou, o fã-clube tinha 74 milhões de membros e o número ainda aumentava rapidamente. Embora a maioria deles estivesse ingressando apenas por diversão e não permanecesse para sempre, a líder Emma ainda teria dificuldade em lidar com todos eles sozinha. Na verdade, tudo isso foi culpa dele, pois se ele tivesse contratado um agente privado antes, ele teria cuidado da legalização de seu fã-clube e grandes quantidades de moedas não tentariam ninguém atraí-lo. Felizmente, não era tarde demais para fazer ajustes. Peço desculpas por colocar você nessas situações. A primeira coisa de Félix foi expressar um sincero pedido de desculpas, já que a líder Emma realmente merecia uma por sua merda. Isso deixou a líder Emma um tanto chocada, pois estava acostumada com a indiferença de Félix nos jogos. Antes que ela pudesse responder, Félix se aproximou dela e propôs com um leve sorriso: o que você acha de ser meu agente particular? Venha de novo. Fim do capítulo. Capítulo 354 Fazendo de Emma sua agente privada. Venha de novo. Assustada com sua oferta repentina, Emma exclamou em voz alta, quebrando sua expressão composta. Sua exclamação chegou aos ouvidos das poucas pessoas sentadas perto deles em total silêncio, bebendo ou lendo o holograma da AP. Ela rapidamente inclinou a cabeça para eles como um pedido de desculpas e se virou, olhando para Félix, que ainda tinha um sorriso descontraído enquanto olhava para ela. Ela sabia que ele estava esperando por uma resposta. No entanto, ela não sabia o que dizer. A última coisa que ela esperava dessa reunião era receber uma oferta para ser contratada para uma função tão importante. Ao receber o e-mail, ela presumiu que ele lhe diria que planejava ser dono do clube e pagar-lhe salários para continuarem fazendo seu trabalho ou informá-la que havia contratado um agente privado e que ela seria sua subordinada. Emma entendeu isso porque na verdade ela estava trabalhando em uma nova agência inicial, que tinha a maioria de seus jogadores ainda na classificação bronze. Isso significava que ela não era estranha ao mundo das agências e dos fãs-clubes. Na verdade, o motivo pelo qual ela ingressou em uma agência e criou um clube foi, em primeiro lugar, devido à sua paixão estar sempre centrada nos jogos e na plataforma SG em geral. Ela sempre quis ingressar no SG como jogadora, mas seu índice de afinidade era péssimo para ajudá-la a ir longe em sua integração. Assim, ela se contentou com o trabalho mais próximo que estivesse relacionado aos jogos. Obviamente, era um agente exclusivo de um jogador. No entanto, como sua agência era pequena e carente de jogadores, ela ainda não recebeu nenhum. Ela estava apenas fazendo biscates na agência esperando por sua chance. Isso lhe deu o tempo livre necessário para criar o clube de Félix e também administrá-lo. No entanto, do nada, Félix lhe ofereceu o emprego dos sonhos. Um jogador que acabara de chegar ao top 10 das notícias mais populares do Império Mariana e até ao top 100 de toda a galáxia. Ela sabia que a caixa de entrada de e-mail dele estava prestes a explodir com todas as ofertas que ele recebia. Algumas dessas ofertas eram definitivamente de agentes freelancers profissionais, querendo ser seu agente exclusivo.
Esta foi a razão pela qual ela estava confusa e assustada. Ele a escolheu em vez daqueles indivíduos. Por que eu? Ela perguntou, sabendo que Félix não a escolheu por pena ou por sua beleza. Por que não? Félix recostou-se na cadeira e disse, li o seu perfil que você postou no site do clube. Para mim chega. Além disso, estou um pouco familiarizado com você do que com os outros e, até agora, sua personalidade e ética de trabalho que você mostrou estavam de acordo com o que desejo do meu agente particular. Félix fez uma pausa e acrescentou, observe que não estou lhe dando o emprego imediatamente, mas vou colocá-lo em um período experimental de 6 meses até que você me mostre que tem tudo para ser meu agente. Obrigado por depositar sua confiança em mim. Emma só pôde dizer isso enquanto inclinava a cabeça em agradecimento. Embora fosse apenas um período de liberdade condicional, ela não hesitou em aceitá-lo, pois sabia que oportunidades como essas raramente apareciam. Ela estava confiante em suas habilidades e tinha a paixão necessária para trabalhar sem reclamar, já que esse era literalmente o emprego dos seus sonhos. Bom, satisfeito com a franqueza dela, Félix estendeu a mão, pedindo um aperto de mão para selar o recrutamento. Emma apertou delicadamente sua mão. Agora, então, Félix retirou a mão e pressionou seu bracelete AP, exibindo um contrato diante de Emma. Antes de começarmos a falar sobre os detalhes do contrato, presumo que você entenda as exigências do seu trabalho, correto? Ele perguntou. Sim, Emma assentiu com a cabeça. Com base na formação que recebeu na agência, uma agente privada lidava com os e-mails dos seus clientes, as ofertas comerciais, as contas nas redes sociais, a marca se tivesse e, o mais importante, a gestão do seu fã-clube. Isso significava que nada mudaria muito para ela além de ter acesso ao que foi mencionado acima. Claro, Félix lhe daria apenas o e-mail do senhorio e não o verdadeiro. Ele também iria garantir que apenas e-mails comerciais estivessem acessíveis para ela. Bom, você quer ler o contrato agora ou devemos remarcar outra reunião para lê-lo corretamente? Ele perguntou. Vamos remarcar. Ela esclareceu. De qualquer forma, não posso assiná-lo agora, pois ainda tenho contrato exclusivo com minha agência. Preciso rescindir nosso contrato primeiro. Eu vejo. Ele descansou a mão sob o queixo enquanto perguntava, quantos são exatamente as taxas? 5 milhões de SC. Ela suspirou. Estava claro que ela não tinha esse tipo de capital para quebrar seu contrato. Afinal, ela era apenas uma assalariada na OVR. 5 milhões de SC podem parecer um amendoim para Félix, mas aos olhos de Emma, era uma montanha intransponível. Dê-me sua identificação bancária. Félix olhou para ela e disse, vou transferir-lhe os honorários por enquanto. Sem mas. Ele sorriu, não se preocupe, você me pagará em um instante se tornar meu agente. Ele ampliou o contrato e destacou o pagamento dela. No momento em que seus olhos pousaram na porcentagem que ela receberia, sua boca não pôde deixar de se abrir um pouco. No entanto, ela rapidamente fechou enquanto empurrava os óculos para cima, tentando recuperar a compostura. Ela não podia mostrar nenhum sinal de incompetência na frente de Félix. E parecer surpreso depois de ver grandes somas de dinheiro era um mau sinal. Afinal, ela estaria lidando com as oportunidades de negócios dele, o que significava que esse tipo de número estaria estampado em seu rosto todos os dias. Porém, o que Félix ofereceu a ela era um pouco grande demais para sua experiência. Na verdade, ele deu a ela 0,2% de sua receita de streaming, oportunidades de negócios, patrocinadores, anúncios em mídias sociais e assim por diante. Pode não parecer muito, mas 0,2% de centenas de milhões para bilhões significava que Emma deveria receber uma quantia bastante grande em cada jogo e oportunidade de negócio que Félix aceitasse. Emma sabia que Félix era muito generoso, já que apenas os melhores agentes eram pagos com essa quantia. O restante mal chega a 0,1%. Mas este era Félix, ele nunca agiu de maneira barata com aqueles que trabalhavam com ele. Acho que não há necessidade de negociar o pagamento. Félix disse em tom de brincadeira ao rescindir o contrato.
Isso foi mais do que eu jamais desejei. De repente, ela estreitou os olhos e disse: não posso prometer que lhe trarei o maior lucro, mas prometo que farei o meu melhor para conseguir isso. Esse é o espírito que eu queria ver. Félix riu levemente e estalou o dedo, manifestando um longo pedaço de papel azul. Estava girando e brilhando com luz. Como ainda não assinamos o contrato, vamos deixar os assuntos comerciais para depois. Félix apontou para o pedaço de papel e informou: este é um cupom de desconto de 30% no ingresso. Tenho 3 desses e pretendo usar um no meu próximo jogo, preços baixos. Os olhos de Emma brilharam de alegria depois de ver isso. Isso é realmente uma grande ajuda. Podemos garantir mais ingressos com eles e ter mais domínio sobre o resto dos torcedores nos estádios. Olhando para seus olhos aquecidos como tochas, Félix se perguntou se ele estava falando com uma pessoa diferente de antes. Ele tossiu para normalizar o ambiente e disse: sua primeira tarefa após a assinatura do contrato é pagar os salários aos dirigentes do clube. Ele acenou com a mão enquanto se levantava: você cuida do salário e de quem receberá. Não vou interferir, eu cuidarei disso imediatamente. Calma novamente. Emma ajeitou os óculos e levantou-se atrás dele. Ela sabia que a reunião havia terminado e Félix planejava ir embora. Tudo bem, vejo você em breve. Félix pressionou sua pulseira AP, pagando o café remotamente, e saiu pela porta. No momento em que ele saiu, uma notificação ressoou em sua pulseira. Ele nem precisou ler. Ela pode não demonstrar, mas Emma era uma mulher orgulhosa e de princípios. Se não fosse, ela não teria rejeitado as ofertas daquelas agências para comprar o clube dela. Para Emma, que não tinha nem $1 milhão em sua conta bancária para rejeitar tal brinde, isso dizia muito sobre sua personagem. Se ela continuasse com esses princípios, ela definitivamente alcançaria novos patamares em sua carreira ao lado de Félix. 8 horas depois, Félix tinha acabado de terminar seu treinamento diário de manipulação de veneno, treinamento de cauda, treinamento de habilidades de areia e também alguns combates corpo a corpo. Por último, ele aproveitou 1 hora para continuar se familiarizando com os Seeker Shoes. Quando terminou, seu corpo não sentia nada, mas sua mente estava exausta. No entanto, ele não terminou porque outro treinamento estava esperando por ele. Esse foi o treino do Elemental Futebol com o time. Já fazia muito tempo que Félix não treinava com eles. Para ser exato, Félix nunca mais pisou na sala UVR de Geórgia há mais de 2 meses. Isso mesmo. Nos últimos 3 meses, Félix só treinou com a equipe no primeiro mês antes de ser expulso por George. Quem poderia culpar George por fazer isso? Em todos os malditos jogos de treino que disputaram, Félix sempre mata os goleiros e outros companheiros que estão no lugar errado e na hora errada. Embora eles jogassem no UVR e George até tenha reduzido a porcentagem de dor, aqueles que morreram ficaram com pesadelos horríveis, impossibilitando-os de dormir. Imagine ter sua cabeça explodida por uma bola para acordar e repetir o mesmo processo. O corpo pode ser enganado, mas a mente nunca poderá apagar essa imagem. Essa imagem foi piorando cada vez mais até que ninguém se atreveu a ficar diante de Félix nos treinos. Até os goleiros continuaram dando gols de graça para Félix para evitar a morte. Quando isso continuou acontecendo, George não se atreveu a deixar esse temerário arruinar o time antes da partida real. Ele já os quebrou em um único mês e não imaginava o que aconteceria se ficasse com ele por mais 3 meses. Assim, o inocente Félix que tentava se divertir foi proibido de treinar com o time. Honestamente, quem estamos enganando? Félix pretendia traumatizar seus companheiros assim para evitar treinar com o time. Era inútil e apenas desperdiçava seu precioso tempo. Atualmente ele não estava voltando porque queria treinar, mas para ver Olivia e o resto. Ele precisava saber se eles assistiram ao seu quarto jogo e o que pensaram. O alvo mais fácil era obviamente Olivia, que tinha suas emoções estampadas em seu rosto. Fim do capítulo. Capítulo 355. Sendo suspeito.
Se ele notasse algo estranho, Félix tinha planos de remover qualquer suspensão, mostrando-lhes mais duas habilidades venenosas da linhagem do leão tóxico. Essas habilidades eram legítimas daquela linhagem. Félix passou muito tempo treinando para usá-los até que pudesse lançá-los instantaneamente, assim como os havia desbloqueado. Depois que Félix chegou à sua casa Androxa, ele foi tomar um banho rápido. Durante isso, ele discou o número de George. Anel, Cluque. E aí? George respondeu calmamente. Quando é o treino de hoje? Félix perguntou imediatamente. Ainda são 19 horas. Por que perguntas? George ficou um pouco na defensiva. Você está planejando vir? Sim, quero verificar a melhoria da equipe. Félix mentiu descaradamente. O contanto que você não mate ninguém, não me importo de ter você lá. George perguntou, a propósito, qual é o seu nível de integração? Você já alcançou uma pureza maior? Atualmente estou em 65%. Félix continuou a mentir sem mudar de expressão. Isso é bom. George perguntou entusiasmado, o que você desbloqueou? Antes que Félix pudesse responder, George o interrompeu e disse, não me diga, reúna-se com a equipe meia hora depois na minha sala UVR. É melhor vê-los em ação. Félix encolheu os ombros e concordou. Então, ele desligou e continuou tomando banho. Asterisco. 45 minutos depois. Dentro da sala UVR de George, que ainda era apenas um enorme campo de futebol dentro de uma cúpula de vidro, o corpo de Félix havia sido reconstruído na grama verde brilhante do lado de fora da cúpula. Passe a bola. Bloqueie-o com sua parede de areia. Estou aberto. No momento em que Félix abriu os olhos, ele foi saudado com a visão de uma partida de 12 contra 12. Ele levantou a cabeça e olhou para a pontuação exibida no teto de vidro. Maior que equipe Rolandinho equipe Noah Wash. A bola continuou chiando e emitindo raios, fazendo qualquer um acreditar que usar as mãos para pegá-la era impossível, já que o raio causaria um efeito paralisante após um leve toque. Ronaldinho foi escolhido como um dos principais atacantes do time devido às suas habilidades futebolísticas e sua técnica de chute. No entanto, ninguém na equipe de Noah parecia preocupado com isso enquanto sorriam enquanto observavam Noah apontar seu chifre azul gelado para a bola escaldante e piscar os olhos uma vez. SHS. Simultaneamente ao seu piscar, o chifre azul gelado foi iluminado como um farol, e então um feixe azul abrupto foi projetado na bola com uma precisão assustadora. SHS. Imediatamente após o contato, a bola crepitante continuou enquanto estava dentro da trave azul. Mas sua velocidade estava ficando cada vez mais lenta enquanto o efeito de iluminação desaparecia completamente. Tudo isso devido ao raio azul ser na verdade uma névoa gelada que estava extensivamente concentrada. Assim, a bola não teve chance contra o efeito assustador que diminuiu sua velocidade e também a congelou no processo. Embora tenha se tornado uma bola congelada, ainda tinha o impulso inicial para continuar voando como um pedaço de rocha. Mesmo assim, Noah nem se preocupou em usar as mãos para pegá-la com um simples olhar indiferente e a bola parou de se mover imediatamente após atingir 1 metro na frente de seu rosto. Isso não se devia a uma habilidade, mas simplesmente ao uso de energia mental para controlar o gelo que envolvia a bola. Baque. Noah soltou seu controle e também desativou sua segunda habilidade ativa Shilling Rei ***. A bola caiu na grama à sua frente enquanto o gelo ao redor se quebrava em partículas azuis e flutuava no ar. Caramba, como podemos marcar contra isso? Rolandinho chutou a grama irritado enquanto caminhava de volta para seus companheiros decepcionados. Enquanto isso, a equipe de Noah estava dando sinal de positivo para ele, como sempre fazem depois de seus bloqueios bem-sucedidos. O placar de 0-9 significava apenas que Noah estava fazendo um ótimo trabalho como goleiro. Verdadeiramente uma habilidade interessante, Félix murmurou, isso pode parar meu chute supersônico. Esse maldito demônio. Arrepios percorreram as costas de George depois de ouvir o murmúrio de Félix.
Ele ouviu o que ele disse e não sentiu nem um pouco de curiosidade sobre o resultado daquele confronto. Ele prefere manter o moral alto assim do que permitir que esse demônio estrague tudo como ele arruína todo o resto. Pip pip. Abruptamente, George usou o Whistler para atrair a atenção de todos e então gritou: a partida acabou. Reúna-se no centro. Todos ficaram confusos com a interrupção repentina, mas ainda assim ouviram as ordens e caminharam em direção ao centro do campo. Aqueles que estavam fora da cúpula foram todos teletransportados por George para lá. No momento em que o corpo de Félix foi reconstruído dentro da matilha, a maioria deles deu um passo para trás enquanto olhava para ele com uma expressão cansada. Rina até gritou de medo e se escondeu atrás de Olivia como uma gatinha assustada. Memórias do primeiro mês inundaram seus cérebros, fazendo-os reviver aqueles momentos infernais sob suas mãos. Félix percebeu que apenas alguns de seus companheiros estavam realmente entusiasmados em vê-lo. Surpreendentemente, ele percebeu que Olivia não parecia tão nervosa depois de vê-lo como sempre. Em vez disso, ela estreitava os olhos para ele enquanto de vez em quando olhava para o rabo dele. Félix não se concentrou muito nela quando mudou sua visão para o resto de seus companheiros de seleção e percebeu que a maioria deles estava agindo de forma estranha enquanto olhavam para ele. Além dos inexpressivos Noah e Kenny que estavam olhando para ele com seus olhos, sorriso educado de sempre. O parece que eles assistiram ao jogo e descobriram as semelhanças. Félix pensou. Fim do capítulo. Capítulo 356 Pequena Detetive Olivia. Tudo bem, reúne você aqui para avisar que o capitão vai se juntar ao treino hoje. George disse enquanto colocava a mão no ombro de Félix. Bem-vindo de volta, capitão. Léo Bride perguntou entusiasmado, você vai nos mostrar alguns de seus chutes supersônicos hoje? Eu não, ele não vai. George rapidamente interrompeu Félix e disse severamente, ele participará do treinamento, mas não dos jogos de treino. Além de Léo e outros membros, todos os outros suspiraram de alívio ao ouvir isso. Capitão, antes de começarmos, mostre as 3 novas habilidades que você possui, pediu George. Tudo bem, Félix não rejeitou, já que George lhe fez um favor. Ele queria mostrar suas habilidades venenosas para Olivia e o resto de seus primos, mas não queria deixar isso óbvio. Sem precisar pedir, todos lhe deram espaço recuando alguns metros. Depois de ver isso, Félix apontou a palma da mão para o chão ao lado dele e disse, esta é minha primeira habilidade ativa do leão do fardo tóxico, pântano de miasma. Uau! Ponto de exclamação. Visão de um fluxo de névoa venenosa jorrando da palma da mão de Félix e caindo no chão em uma forma circular. O veneno era verde claro e continuava emitindo um fedor repugnante que forçou todos a fecharem o nariz em repulsa. Félix encolheu os ombros ao ver e disse, não é uma habilidade tão boa, já que precisava de alguém para entrar para que tivesse efeito total. De fato, George suspirou desapontado e disse, o cheiro tornaria isso óbvio. Mas seus efeitos são muito bons. Félix sorriu calorosamente e perguntou, alguém quer se voluntariar para testá-lo? Vendo que todos estavam evitando ter contato visual com ele, Félix estalou a língua em crítica e desativou sua habilidade. Naturalmente, parecia assim para todos mas ele estava apenas interrompendo sua manipulação do veneno. Tudo bem, agora vamos à minha segunda nova habilidade ativa que infelizmente substituiu meus pilares de veneno. Félix suspirou de desânimo depois de dizer isso. Tão falso. Asna zombou. É pior do que pilares de veneno. Léo perguntou o que se passava na cabeça de todos. Eles são como dia e noite. Félix acenou com a cabeça e disse, é uma das habilidades icônicas da fera. Em vez de lhes contar mais, Félix transformou a mão em uma garra e a abaixou. No momento em que fez isso, uma garra verde venenosa se manifestou na frente dele e repetiu a mesma animação. Desta vez, Félix deu tudo de si enquanto cortava para a esquerda e para a direita incessantemente, fazendo com que todos fiquem absortos nas manifestações das garras. Enquanto fazia isso, Félix vislumbrava a expressão de Olivia e de seus primos.
Vendo que eles estavam sorrindo ironicamente ou balançando a cabeça, ele sabia que havia removido qualquer suspensão que tivesse sobre ele. Embora fosse apenas uma suposição, Félix estava bastante confiante nisso. Ele sabia que era mais verossímil que fosse uma coincidência para ele ter a mesma cauda que Landlord do que ser capaz de usar mais de 10 habilidades ao mesmo tempo. Nem mencione que essas habilidades eram de elementos diferentes e um elemento que Félix nem sequer possuía aos olhos deles. Eles só sabiam que ele tinha veneno e elemento de ilusão. Hehe, todos os meus esforços anteriores não foram desperdiçados. Félix riu mentalmente enquanto parava sua demonstração. Acredito que sejam garras tóxicas, correto? Disse George. Sim, é uma habilidade bastante popular. George esfregou o queixo. Acredito que qualquer pessoa tocada por isso teria sua pele corroída e entorpecida. Félix concordou com a cabeça e disse por último, quanto à minha segunda passiva, desbloqueei a resistência a veneno novamente. Isso é bom. George deixou escapar. Foi uma jogada arriscada gravar bombas venenosas em vez de resistência a venenos, mas, felizmente, você a desbloqueou novamente. Naturalmente, todos pensaram que Félix estava louco no início, quando ele lhes disse que gravou bombas venenosas em vez de resistência a venenos. Afinal, não havia garantia de que ele desbloquearia a resistência ao veneno em seu primeiro estágio de substituição ou no segundo, etc. Portanto, era necessário gravar a resistência primeiro e depois focar nas habilidades mais tarde, para que ninguém acabasse sendo prejudicado por seu próprio elemento. Mas Félix não se importou com nada do que disseram, pois ele já era imune ao veneno. Era mais fácil enganá-los assim, dizendo que ele desbloqueou novamente. Depois, todos se separaram e foram para seus postos de treinamento com seus treinadores. Como George disse, não haveria mais partidas quando Félix estivesse por perto. Atualmente, Félix esteve ao lado de George, se atualizando sobre a versão final do galo do time principal e também sobre a tática utilizada. Oh, você está considerando a tática 5-4-3? Félix se perguntou, minha posição ainda é a mesma. Nós mudamos isso. George criou um holograma que mostrava um Greenfield minimizado e apontou o dedo para o centro. Decidimos que seria melhor se você fosse um meio-campo em vez de um atacante, para que você possa defender e atacar. Além disso, você terá mais chances de obter a posse de bola dessa maneira. Verdadeiro. Félix concordou com essa ideia, pois também achava que ser atacante não era tão bom. Ele poderia ter chances mais fáceis de marcar devido à curta distância que teria da trave, mas isso somente se a bola conseguisse alcançá-lo. Ele preferia pegar a bola sozinho em vez de depender do time para fazer isso por ele. Então, ele foi a favor dessa mudança. E o resto? Ele perguntou, alguma mudança digna de nota? George colocou vários nomes no campo minimizado e deixou Félix procurar por conta própria. Em alguns momentos, a curiosidade de Félix morreu ao perceber que apenas alguns companheiros tiveram suas posições trocadas. Assim como Zhang Vi, que foi colocado no início como zagueiro principal, agora também foi empurrado para o meio-campo. Enquanto isso, Johnson, que antes era colocado como meio-campista, foi transformado em atacante. Essa decisão deixou Félix um pouco confuso, pois sabia que as habilidades de Johnson eram tão ruins quanto as dele. A única diferença era que o chute de Félix não importava o ângulo em que fosse gritado, já que poderia penetrar em qualquer coisa. Mas para Johnson, Félix duvidava que ele marcasse um gol com sua força e habilidades elementais de neblina. Porém, ele não perguntou sobre isso, pois ainda faltava um mês para o jogo começar. Esta versão estava fadada a mudar uma ou duas vezes. Então, ele foi até a estação de chute depois de dizer algumas palavras. Ele planejava treinar um pouco mais a sério neste mês, já que não estava se concentrando muito no jogo de futebol devido às limitações de tempo. Enquanto ele treinava sua mira contra uma versão minimizada da trave, Olivia e Rina o espiavam por trás de uma grande cesta cheia de bolas. O que você está fazendo, Oli? Rina sussurrou, confiando em um palpite meu.
Olivia respondeu vagamente enquanto criava 2 hologramas invisíveis e os ligava. Um holograma tinha a foto do Félix e o outro tinha a foto do Landlord. Senhora Rainha, por favor compare a altura e o comprimento da cauda. Olivia perguntou enquanto estreitava os olhos para Félix. Os resultados saíram uma fração de segundo depois. Eles têm a mesma altura de 183 centímetros e a cauda tem o mesmo comprimento de 197 centímetros. Olivia sentiu seu coração disparar com o resultado. Ela olhou para Félix, que chutava uma bola atrás da outra e pensou, a altura deles é a mesma, o comprimento da cauda é o mesmo, o comportamento e a maneira de falar também são os mesmos, até o formato do corpo é o mesmo. Félix poderia ser o senhorio de verdade. No entanto, logo ela coçou a cabeça em confusão depois de lembrar que ele apenas mostrou a eles 2 habilidades do Toxic Bally Lion, enquanto Landlord exibiu 5 habilidades únicas e diferentes. Não mencionar as outras dezenas de diferenças entre eles tornava ilógico considerá-los iguais. Arg, é ele ou não? Isso é tão confuso. Olivia chorou mentalmente enquanto arrastava a cabeça para trás da cesta. O que você tem? Rina ficou perplexa com o comportamento de Olivia. Suspiro, não é nada. Olivia quis por um segundo divulgar o que descobriu sobre Félix e ver o que sua melhor amiga tinha a dizer, mas se conteve depois de lembrar o que leu online sobre a situação do senhorio. Não era segredo que Félix estava sendo revistado e cuidado por todos e Olivia não era tola em compartilhar seu palpite com outras pessoas. Ela sabia que isso poderia acabar mal para Félix e não queria colocá-lo em perigo por causa de um palpite. Caramba, mesmo que ela descobrisse a verdade, ela não tinha intenção de compartilhar a informação com outras pessoas. Em vez disso, ela faria o possível para se defender de Félix, assim como fez contra as acusações de Adam. A única razão pela qual ela estava investigando isso profundamente era que seu palpite a estava consumindo. Infelizmente, a diferença de habilidades e linhagem usada era como uma grande muralha de lógica que bloqueava todas as suas tentativas de acreditar em seu palpite. Por isso, ela decidiu desistir por enquanto e continuar acompanhando as notícias e brincadeiras de Félix, esperando o dia em que aquele muro de lógica desmoronasse por um único erro. Vamos embora, Rina mencionou, Sofia está nos chamando. Ok. Olivia acenou com a cabeça e levantou-se de trás da cesta com Rina. No entanto, no momento em que as meninas fizeram isso, encontraram Félix parado bem na frente da cesta com um sorriso gentil que parecia um sorriso diabólico. O que vocês estão fazendo aqui, pequenos detetives? KYAAA. Félix nem conseguiu terminar a pergunta, pois os dois soltaram gritos de terror e fugiram em direção a Sofia. Enquanto Rina estava assustada com a simples visão de Félix, Olivia estava com medo de ser descoberta que ela o estava investigando. Sem palavras, Félix só conseguiu olhar para eles fugindo com suas perninhas, parecendo bastante cômicos. Logo, ele encolheu os ombros descuidadamente e voltou ao treino de chute. Fim do capítulo. Capítulo 357 A Tribo Maganda. Os dias passaram rapidamente e o evento de leilão anual galáctico estava chegando. Félix passou esses dias praticando ou conversando com sua agente particular Emma. Ela já havia assinado o contrato e começou a trabalhar nos e-mails comerciais do senhorio, que ele continuava ignorando. Naturalmente, antes de entrar em contato com alguém, ela teve que perguntar primeiro se Félix estava interessado na oferta ou não. 99% deles foram rejeitados por serem convites para entrevistas e anúncios que exigiam que ele mostrasse o rosto ou o pagamento não valia nem 2 horas do tempo do Félix. Quanto a 1% restante, tudo girava em torno de acordos de patrocínio. Félix permitiu que Emma aceitasse apenas marcas que estivessem dispostas a pagar 450 milhões de SC mais por cada jogo em que ele tivesse o logotipo da marca em suas roupas. Naturalmente, nem todos concordaram com uma oferta tão absurda quando Emma transmitiu a eles. Afinal, 450 milhões de SC apenas para aparecer um logotipo. Isso foi um grande roubo.
Mesmo assim, 3 marcas chegaram a um acordo sobre o preço, com a condição de que Felix permanecesse contratado por no mínimo 3 jogos. Além disso, ele precisava dar alguns tiros nas marcas de vez em quando. Pode parecer que não vale a pena fazer propaganda, já que os jogos de Felix raramente tinham mais de 100 milhões de espectadores ao vivo, mas isso só acontecia se considerássemos os espectadores ao vivo. As marcas não estavam pagando para serem vistas ao vivo, mas foram notadas quando os destaques do Felix foram postados na plataforma VR Vídeos. Afinal, havia milhões de jogos sendo jogados diariamente, ninguém poderia investir em assistir todos eles. Isso fez com que a audiência de cada jogo de ouro ficasse sempre na fronteira de 100 milhões a 200 milhões. Porém, na plataforma VR Vídeos, os destaques desses jogos recebem bilhões em meros segundos e se um destaque se tornar viral, poderá atingir centenas de bilhões de espectadores em apenas um minuto. Era nisso que essas marcas estavam investindo seu dinheiro. Eles esperavam que nos próximos jogos de Felix ele fizesse algumas coisas malucas, como matar o Kraken e surfar na lava. Consequentemente, a popularidade de seus vídeos explode, o que ajuda suas marcas a serem notadas pelo maior número possível de espectadores. Felix não se importava com seus desejos e esperanças, pois planejava jogar como bem entendesse. Mas ele ainda aceitou os acordos comerciais, pois precisava muito de moedas para o leilão. Se não fosse pelo seu desespero, ele teria ouvido a sugestão de Emma de criar sua própria marca de roupas Landlord e usá-la nos próximos jogos. Ele sabia que seriam necessários meses e meses de esforço para manter sua marca de roupas Landlords funcionando. Ele precisava de moedas em apenas 15 dias. Dito isso, Felix ainda disse a Emma para cuidar de sua futura marca e que ele transferiria o capital dela para começar mais tarde. Ele não queria dar a ela agora, pois isso desafiaria o propósito de arrecadar moedas para o evento. Dessas 3 marcas, Felix ganhou 1 bilhão e 350 milhões SC extras, somando-se ao seu capital de 15 bilhões de SC. Obviamente, foi aumentado em 2 bilhões de SC ou mais devido ao surgimento de seus projetos de investimento, mas principalmente devido à venda das gravações do 4º jogo. Mesmo assim, Felix ainda sentia que o seu capital não era suficiente para tirar o melhor partido deste evento. Felizmente, ele ainda tinha os mapas das ruínas antigas prontos para serem colocados no evento. ***, 4 horas antes do evento, na Casa Androcha. Felix estava sentado na sala com uma perna acima da outra. No momento eram 8 horas da manhã e Felix acordou tão cedo para escrever um e-mail e enviá-lo ao chefe Maganda. Naturalmente, ele ainda não aceitou o convite imediatamente, então não parecia que estava com sede de entrar. Felix não estava preocupado com a possibilidade de o chefe mudar de ideia repentinamente, já que a princesa Bird escreveu que seu pai esperaria por uma resposta até a última hora antes do início do evento. Vamos ser curtos e simples. Felix murmurou enquanto digitava uma única frase expressando sua gratidão pelo convite e pela honra de encontrá-lo. Afinal de contas, o chefe Maganda era um lendário linhador de sangue do 6º estágio que estava a apenas um passo de entrar nas fileiras dos mais fortes linhadores de sangue da galáxia. Sem falar na sua influência e na força da tribo como um todo, a tornou uma das 4 principais entidades do território do Império Mariana. Mesmo que Felix soubesse que o chefe estava mirando nele, Felix ainda tinha que mostrar o devido respeito. Após editar o e-mail, ele o enviou e fechou sua caixa de entrada. Agora, ele só podia tomar um banho e se preparar, pois faltavam apenas 4 horas para a abertura oficial. Enquanto Felix aproveitava seu banho matinal, Princesa Bird estava deitada em uma cama que parecia feita de folhas cor-de-rosa. A sala inteira parecia um quarto normal de adolescente, mas tudo tinha relação com árvores e plantas, fazendo com que parecesse um tanto fresco e único. Estou me atualizando há mais de 1 hora. Princesa Bird murmurou enquanto roía as unhas. Ele realmente não vai aceitar o convite. Vamos verificar novamente.
Depois de esperar alguns segundos, a princesa Bird pressionou a atualização novamente em sua caixa de entrada. Desta vez, ela percebeu que um novo e-mail havia surgido e ficou imediatamente entusiasmada com ele, pois percebeu que estava destacado em vermelho. Ela rapidamente abriu e leu o conteúdo com os olhos. Hehe, claro que é uma honra para você conhecer meu pai. O HMM? É isso. Princesa Bird ficou surpresa quando percebeu que essa era a última coisa escrita no e-mail. Ela esperava ser mencionada pelo menos uma vez desde que Félix falou com ela durante a confusão do labirinto. Infelizmente, ela releu o e-mail 2 vezes e ainda era apenas uma frase. Acho que ele se esqueceu de mim. Irritada, a princesa Bird calçou os chinelos enquanto fechava o holograma. Então, ela foi até a porta do quarto que era apenas uma pétala rosa gigante em formato quadrado. Imediatamente após ficar na frente dela, a pétala rolou automaticamente sobre si mesma, permitindo que a princesa Bird saísse de seu quarto. Bom dia, princesa Alicia. Uma serva bem baixa cumprimentou com as mãos cruzadas e a cabeça baixa. Bom dia, Maricas. A princesa Bird perguntou, você sabe a localização atual do meu pai? Acredito que ele esteja na Biblioteca Royal Bloodline. O servo respondeu, TSK, ele alguma vez deixa isso. A princesa Bird estalou a língua em crítica e ficou em pé sobre 2 lindas flores de lótus brancas. Então ela estalou o dedo e as flores pairaram 1 metro acima do galho em que ela estava. Afinal, o quarto dela não ficava em um prédio moderno normal, mas em uma enorme árvore cujos galhos e folhas tocavam as nuvens. Esta árvore era na verdade o principal palácio real da tribo Maganda neste planeta. Foi o único com esse tamanho estranho, já que o resto de seus irmãos e irmãs não atingiam nem 20% de sua altura. Naturalmente, todas essas árvores eram habitadas pelos cidadãos da tribo. Pode parecer que eles não eram civilizados para viver em árvores em vez de edifícios, mas na verdade isso foi feito por opção para manter a herança e a cultura da tribo. Ainda assim, não resistiram à ideia da tecnologia, pois incluíram o que puderam sem afetar o seu estilo de vida ou alterar a aparência da sua cultura. Por exemplo, não havia carros flutuantes na tribo, mas os cidadãos usavam plantas flutuantes e montarias para se movimentar. Tudo isso foi na vida real. Atualmente, a princesa Bird estava andando naqueles 2 lótus flutuantes enquanto se dirigia para o elevador central na árvore que era usada especificamente apenas para a realeza. À sua maneira, ela era constantemente saudada por servos, guardas e alguns familiares distantes. Como a filha mais nova e uma das 3 herdeiras da tribo, ela deveria ser tratada com respeito por qualquer pessoa que residisse na árvore real. Depois de um tempo, ela chegou ao elevador que era apenas uma plataforma de madeira conectada por longas vinhas verdes. A princesa Bird entrou e arranhou uma videira ao lado dela como se estivesse cumprimentando um animal de estimação. Não era exagero considerar isso, já que a videira realmente se movia com base em seu toque suave, parecendo gostar de ser carrascada dessa maneira. Vinei, por favor, leve-me à biblioteca real. Princesa Bird pediu gentilmente. Uau! As videiras responderam ao seu pedido rolando uma videira contra sua cintura e depois saindo do elevador, mais rápido que os tecnológicos normais. A princesa Bird não parecia incomodada com seus cabelos caindo por toda parte, expondo seus olhos azuis em formato de hexágono. Ela continuou olhando para o cidadão da tribo, parecendo pequenas formigas. Se não fosse pela mutação que lhe deu olhos de águia, ela nem os notaria. Em 1 ou 2 minutos, o elevador finalmente parou e a videira se desenrolou da princesa Bird. Ela rapidamente continuou pairando por um longo caminho vazio com pinturas de pessoas vestindo trajes tribais e armas frias, variando de lanças a escudos. Sob essas pinturas havia frases escritas em uma língua desconhecida. Parecia ser a língua Maganda. A princesa Bird não se preocupou em olhar para aquelas pinturas, pois as via desde criança. Tudo isso devido ao fato de seu pai raramente sair da biblioteca da linhagem, obrigando-a a sair com ele para brincar lá. Logo, ela alcançou um portão gigante que estava fechado.
Não era um portão em si, pois eram apenas centenas de vinhas negras entrelaçadas umas com as outras, tornando impossível até mesmo dar uma olhada no interior. A princesa Bird parou na frente deles e gritou: "Pai! Abra!" Um grito irritado semelhante respondeu a ela: "Estou ocupada. Vá embora." "Não." A princesa Bird continuou gritando. O proprietário respondeu: "Você não poderia enviar uma mensagem. Não somos bárbaros, você sabe." O chefe gritou atrás do portão. A princesa Bird sorriu maliciosamente e gritou: "O proprietário amaldiçoou você no e-mail. Queria que você visse." Depois que ela disse isso, a área ficou em silêncio por um segundo antes que o som de passos ressoasse atrás do portão. SH. No momento em que os passos chegaram perto do portão, as vinhas começaram a relaxar umas nas outras e a deslizar de volta para a árvore, escondendo-se fora de vista. Isso expôs o chefe que estava se aproximando da princesa Bird enquanto usava uma camisola e óculos. Ele parecia bastante solene e também irritado por ter sua sessão de leitura interrompida. No entanto, ele ainda foi ao lado da princesa Bird e perguntou estritamente: "O que ele disse?" Em vez de responder, a princesa Bird mostrou-lhe o e-mail enquanto andava lentamente em torno dele na ponta dos pés. No momento em que ela viu que ele começou a ler, ela rapidamente entrou na biblioteca enquanto soltava uma risada travessa. Fim do capítulo. Capítulo 358. Preparando-se para o evento de leilão. Seu pequeno, vexado, o chefe só conseguiu afastar o holograma do rosto enquanto caminhava lentamente dentro da biblioteca da linhagem. Basta olhar para ele e qualquer um entenderia por que o chefe estava sendo chamado de colecionador de linhagem. A biblioteca não estava cheia apenas de livros, mas de milhões de frascos de linhagens de todos os formatos e cores, cheios de líquidos únicos. Todas essas garrafas foram separadas das linhagens comuns de nível 1 para as linhagens lendárias de nível 7. Eles foram colocados em prateleiras com uma pequena descrição escrita embaixo deles. Não admira que o chefe não quisesse que a princesa Bird entrasse, aquelas garrafas não estavam protegidas, mas colocadas ali mesmo ao ar livre e podiam ser retiradas a qualquer momento. "Quantas vezes eu te disse para não tocar em nada?" O chefe imediatamente repreendeu depois de ver a princesa Bird abrindo uma garrafa azul em sua mesa de trabalho e cheirando-a. "Esta é uma nova linhagem?" Princesa Bird perguntou enquanto colocava a garrafa de volta. "Sim," o chefe revelou com um tom de orgulho em seu tom, "esta linhagem pertence à lendária besta comedora de monstros de nível 6. "Ah!" Princesa Bird exclamou surpresa, fazendo o chefe se sentir muito feliz com isso. Embora soubesse que sua filha não sabia nada sobre a fera ou como era difícil conseguir a garrafa, ele ainda gostou da reação. Funciona sempre. Princesa Bird sorriu levemente depois de ver que seu pai não planejava mais expulsá-la. "A propósito, você enviou ao senhorio o link de convite para o local do leilão?" O chefe perguntou casualmente enquanto se sentava em sua mesa. Tosse: "Claro. Não sou estúpido em esquecer." Príncipes Bird respondeu com um olhar evasivo. Suspiro: "Seja rápido e mande, ele deve estar esperando." O chefe nem precisou levantar a cabeça e olhar para ela para saber que ela estava mentindo. Envergonhada, a princesa Bird entrou apressadamente em sua caixa de entrada e enviou a Félix um e-mail com o link do convite. Afinal, o leilão não foi planejado para ser realizado na capital ou em qualquer cidade nesse sentido. Na verdade, seria realizado em um local OVR privado criado especificamente para este evento e desapareceria depois. Cada evento galáctico que receberia milhões de convidados sempre foi realizado desta maneira para que não afetasse a vida diária daqueles que vivem nas cidades. Naturalmente, o chefe tinha apenas 2 links de convite. Um para ele e outro para Félix. Esses links só poderiam ser usados por uma pessoa. No entanto, havia uma maneira de convidar mais de um para o evento. A princesa Bird também iria participar do evento usando-o. "Vá se preparar. Por que preciso me preparar quando estarei lá como um fantasma?" Ela respondeu.
Você está planejando ficar mal na frente da sua paixão. O chefe disse, sorrindo. Bang, pai. A princesa Bird bateu na mesa com o punho com raiva e ameaçou, é melhor você não trazer essa besteira quando o encontrarmos. Você quer dizer como você gastou centenas de milhões para localizá-lo e como você assistiu a todos os jogos dele e acompanhou todas as notícias sobre ele. O chefe continuou antagonizando-a com um sorriso bobo, você quer dizer essa besteira? Arg, me deixe em paz. Princesa Bird rosnou para ele. Estou apenas dizendo. O chefe encolheu os ombros, podemos estar mirando nele, mas não vamos machucá-lo. Então, se você gostou dele, posso pensar em algo para ajudá-lo. Seu velhote, estou dizendo à mamãe que você está me intimidando. No final, a princesa Bird não aguentou o constrangimento e simplesmente escapou pelo portão da biblioteca. Finalmente um pouco de paz. O chefe sorriu amplamente, usar aquele rapaz é realmente uma boa maneira de se livrar dela. Sem mais delongas, o chefe voltou a escrever os detalhes da lendária fera com prazer. Enquanto isso, Félix tinha acabado de tomar banho e checou sua caixa de entrada para ver o replay. Depois de ver o link do convite, ele sorriu satisfeito. Rainha, por favor use o link do convite. Félix perguntou enquanto se dirigia para a cozinha para o café da manhã. Atualmente, ele estava usando o VR Pod e não planejava sair do VR durante todo o evento do leilão. Sir Félix, o evento ainda não começou, mas você tem o requisito de receber o catálogo do leilão. A rainha respondeu, isso é o que eu queria. Félix pediu enquanto enchia a mesa com comida, por favor, abra. Um holograma lateral se manifestou diante de Félix a seu pedido. Não exibia os nomes ou preços dos itens. Em vez disso, era apenas uma longa lista de nomes de casas de leilões, com o tipo de itens leiloados escritos ao lado deles. Por exemplo, havia uma casa de leilões centrada em leiloar apenas planetas habitáveis inexplorados, planetas desertos inexplorados que pareciam ter chances de encontrar minas de energia. Enquanto isso, havia outra casa de leilões que tinha como alvo apenas clientes que queriam licitar por coordenações de buracos de minhoca que levassem a um dos bilhões de galáxias sem nome que existem por aí. Essas coordenações eram extremamente caras, já que ter os primeiros direitos para explorar uma nova galáxia equivaleria a uma quantidade infinita de recursos, que vão desde minas, ruínas antigas, raças recém-descobertas, etc. Geralmente, Félix sabia que o vendedor dessas coordenações ganharia pelo menos centenas de bilhões de SC e às vezes a oferta poderia até chegar a 1 trilhão. Se Félix tivesse a coordenação de qualquer um desses buracos de minhoca, ele já o teria vendido e instantaneamente se transformado em um homem podre de rico. Infelizmente, a única lembrança que ele tinha era de acabar usando um buraco de minhoca suicida deixado para trás por um bastardo Special Worm. Normalmente, muitos buracos de minhoca aleatórios ao redor do universo levavam a uma galáxia já explorada ou a estrelas em chamas. Isso tornou muito arriscado procurar caminhos que levassem a novas galáxias com aqueles malditos Space Worms cometendo Star Suicide em todos os lugares. Se esses buracos de minhoca aleatórios encontrados não fossem instáveis, ninguém teria medo de acabar se encontrando com uma estrela, já que poderiam enviar uma pequena nave espacial vazia para explorar a frente. Infelizmente, eles são destruídos pela força do espaço-tempo dentro do buraco de minhoca. Os exploradores não podiam se dar ao luxo de comprar várias naves espaciais resistentes para mandá-los para a ruína depois de encontrarem uma estrela. Consequentemente, a busca por novas coordenações de galáxias foi o mesmo que a busca por um novo continente na era dos descobrimentos. Deve-se estar disposto a enfrentar o mar tempestuoso para obter riquezas. Félix não estava planejando participar desses tipos de leilões, pois ele não traria todos os benefícios por conta própria. Em vez disso, ele continuou rolando a lista até encontrar um leilão apenas para pedras energéticas e minas. Ele rapidamente pressionou e se deparou com a lista de itens colocados e seus lances iniciais. Pedras elementais de grau comum.
Maior que 100.000 pacote de pedras elementares de fogo de alto grau, preço inicial, 100 milhões de SC. Maior que pacote de 10.000 pedras elementares de relâmpago de grau máximo, preço inicial, 200 milhões de SC. Pedras elementais de grau incomum. Maior que 100.000 pacote de pedras elementais escuras de alta qualidade, preço inicial, 350 milhões de SC. Maior que 10.000 pacote de pedras elementares de areia de grau máximo, preço inicial, 450 milhões de SC. Pedras elementais de grau raro. Maior que 10.000 pacote de pedras elementares de gravidade de alto grau, preço inicial, 650 milhões de SC. Maior que pacote de 10.000 pedras elementares de ilusão de alto grau, preço inicial, 650 milhões de SC. Maior que pacote de 1.000 pedras elementares de ilusão de grau máximo, preço inicial, 740 milhões de SC. Félix não pôde deixar de respirar fundo depois de ver o preço inicial das pedras de ilusão. Ele sempre soube que eles eram caros demais, mas não achava que mesmo nesse leilão anual o preço não ficaria mais barato. Ele entendeu que o pacote de 10.000 pedras poderia potencialmente chegar a 4 bilhões de SC se ele encontrasse uma alma desesperada contestando ele. No entanto, ele ainda estava planejando obtê-los, já que não haveria outra oportunidade de atingir um índice de afinidade de ilusão de 100%. Embora ele pudesse não ser capaz de usá-lo, ele tinha moedas suficientes agora para comprá-las, ao contrário de antes. Suspiro, é muito caro trabalhar com um elemento raro. Félix lamentou enquanto fechava o holograma. Esperançosamente, pode haver algumas linhagens ilusórias nos leilões para compra. Félix não estava realmente planejando entrar no segundo estágio de substituição pela linhagem do primogenitor ilusório, pois sabia que levaria séculos para reunir a quantidade necessária para atingir 99%. No entanto, com o capital que tinha, ele poderia comprar qualquer linhagem de ilusão que encontrasse e extrair a essência primogenitora deles. Ele poderia coletar a essência assim ao lado enquanto usava outro elemento incomum para seu segundo estágio de substituição. Com este método, ele pode realmente coletar essência suficiente para tentar usar a linhagem do primogenitor ilusório em sua terceira ou quarta substituição. Este método não teria funcionado antes para Félix, quando ele estava falido e nunca tinha moedas suficientes para gastar em um projeto paralelo de longo prazo como este. Vamos verificar os leilões de linhagem. Félix voltou à lista anterior e rolou para baixo até encontrar 3 casas de leilões que exibiriam apenas linhagens no evento. Ele escolheu um e percorreu a longa lista de frascos de linhagem. Naturalmente, não havia uma única linhagem abaixo do nível 4. Se a linhagem fosse de nível 4, ela obteria uma classificação lendária ou um elemento raro, como a ilusão. Não demorou muito para que Félix localizasse a primeira linhagem de ilusão. Depois de ver que o preço inicial era de 380 milhões de SC, embora fosse apenas uma linhagem épica de nível 4, ele não pôde deixar de estalar a língua em descontentamento. Infelizmente, ele só conseguiu engolir e marcar a linhagem em um bloco de notas com o nome da casa. Ele então continuou procurando por linhagens de ilusão ou linhagens de areia épicas de nível 6+. Demorou pelo menos 15 minutos antes de terminar de marcar mais de 4 linhagens que ele poderia disputar. Naturalmente havia ainda mais do que esse número, mas Félix ainda precisava de suas moedas para comprar outras coisas. Tudo bem, vamos verificar os preços dos mapas de ruínas antigas. Félix desejou, espero que não haja muitos deles para que meus bebês possam ser contestados ainda mais. Fim do capítulo. Capítulo 359. Entrando no local. Não foi difícil para Félix descobrir quem era o responsável pela venda dos mapas das ruínas antigas, já que havia apenas uma casa de leilões fazendo isso no evento. Infelizmente, as esperanças de Félix foram destruídas depois de ver que mais de 30 mapas de ruínas antigas estavam planejados para serem leiloados nos próximos 7 dias do evento.
Esse número alto era bastante compreensível, já que os convidados podiam colocar seus próprios mapas de ruínas antigas, exatamente como Félix planejava fazer. Esses foram adicionados ao número original publicado pela própria casa de leilões. Pelo menos, os lances iniciais não são ruins. Félix ficou confortado quando viu que os mapas de ruínas antigas de nível 7 tinham um lance inicial de 1 bilhão de SC. Este nível deveria ser o menos desejável devido à dificuldade intransponível de explorar as ruínas. Enquanto isso, aqueles com níveis mais baixos, como o nível 1/2, 3/4, foram colocados em lance inicial de 2 bilhões. Eu deveria arrecadar pelo menos 20 bilhões de SC em meus mapas se não tivesse sorte. Félix concluiu isso a partir dos lances iniciais e dos níveis de seu mapa. Ele estava certo de ganhar isso, já que planejava garantir que todas as suas ruínas ainda estivessem inexploradas. Seria estúpido se não aproveitasse esta informação, incluindo-a no contrato para aumentar o preço. Os licitantes acreditariam, pois se descobrissem que as ruínas foram exploradas, Félix seria obrigado a devolver o dinheiro mais 50% a mais. Mas Félix não precisava se preocupar com isso devido às suas memórias futuras. Depois de marcar o nome da casa de leilões, Félix continuou seu planejamento verificando outros leilões. Ele passou pelo menos 2 horas até finalmente criar um plano eficiente para os próximos 7 dias. No entanto, a existência do chefe provavelmente atrapalharia seu planejamento. Afinal, Félix não poderia simplesmente abandoná-lo e fazer o que quisesse quando tivesse essa oportunidade apenas por causa dele. Isso é mais do que desrespeitoso e mesmo que Félix decidisse fazer isso, ele ainda poderia ter seu link de convite revogado pelo chefe, já que ele era apenas seu mais um. Como ele me convidou para me comprar, posso arrastá-lo pelos leilões que desejo visitar e ele provavelmente não reclamará disso. Félix murmurou sem nenhum pingo de constrangimento. Desavergonhado. Você realmente não merece ser convidado para lugar nenhum. Asna disse em tom de repreensão. Eu não pedi a ele para me convidar. Félix disse enquanto encolheu os ombros descuidadamente. Félix gostou do convite, mas isso não significava que iria abaixar a cabeça para o chefe e segui-lo como um cachorro no evento. Se fosse assim, ele nem se daria ao trabalho de aceitar o convite. Não resta muito tempo. Félix olhou para sua pulseira e se levantou. Ele abriu a loja de realidade virtual e escolheu um belo terno formal e um disfarce de rosto aleatório. Ele não estava planejando usar máscara, já que um disfarce de rosto aleatório era mais que suficiente para impedir que alguém visse seu rosto real. A única razão pela qual ele usava aquele moletom nos jogos era para manter aquela sensação de mistério que poderia atrair mais fãs do que apenas usar um rosto aleatório que não seria aprovado. Nunca se deve subestimar o exterior dos jogadores em termos de obtenção de mais lucros. Asterisco. 1 hora depois, Félix se levantou do sofá e pediu à rainha que ativasse o link do convite após perceber que já haviam se passado 4 horas desde que ele acordou. Desta vez, a rainha não negou a sua entrada, mas iniciou imediatamente o processo de teletransporte, que foi naturalmente gratuito. Como sempre, não demorou nem um segundo para que o corpo de Félix fosse reconstruído novamente. No entanto, desta vez ele não foi teletransportado para dentro de um círculo branco dentro da empresa de teletransporte, mas para frente de um enorme portão de madeira aberto. Tinha um estilo de decoração mais terrestre chinês, pois era vermelho e tinha lanternas laranja pairando ao seu redor. Félix não se teletransportou bem na frente dele, mas em uma longa escada que levava a esse portão. Ele abriu os olhos para a visão de picos de montanhas brancas, nuvens e um vento gelado acariciando suavemente suas bochechas. Até o cheiro era perfumado, como se ele estivesse parado acima de um campo de flores de lírio Stargazer. Não é uma má escolha para um local desta vez. Na verdade, não gostei do evento do ano passado, já que foi realizado em uma cúpula debaixo d'água e sou uma pessoa bastante claustrofóbica. A absorção de Félix na tranquilidade da atmosfera foi destruída depois que mais e mais convidados começaram a ser teletransportados para perto dele.
Ao contrário dele que estava sozinho, eles vieram em pares e conversaram em voz alta. A maioria deles teve seus nomes verdadeiros colocados logo acima de suas cabeças, deixando óbvio que ninguém teve medo de esconder sua identidade neste evento. Mesmo assim, Félix conseguiu reconhecer apenas um deles. Isso porque ele era um jogador de alto elo super famoso e bastante ativo nas notícias de tendência devido aos seus escândalos. Quanto ao resto, ele não tinha ideia. Assim como Félix queria subir as escadas e seguir o rebanho, ele recebeu uma mensagem da rainha: Sir Félix, se você quiser se teletransportar diretamente para dentro do local, pode fazê-lo. Não há necessidade. Félix balançou a cabeça e continuou subindo as escadas enquanto apreciava a vista. Infelizmente, ele mal deu 2 passos antes de sua pulseira começar a vibrar. Félix olhou para a tela e percebeu que recebeu um novo e-mail do chefe Maganda. Ele abriu e leu com os olhos. Foi apenas uma frase informando que estavam esperando por ele atrás do portão vermelho. Eles. Félix franziu as sobrancelhas. Não me diga que outros vão se juntar a nós. Félix se esqueceu de considerar isso, pois acreditava que o chefe conseguiria ao máximo uma única carta convite que lhe permitisse trazer mais um. Parece que vou me encontrar com os amigos dele. Félix sorriu. Tanto faz, vou arrastar todos eles comigo. Depois de subir por alguns minutos, Félix finalmente alcançou o portão aberto e se deparou com uma visão inconcebível que o deixou sem fôlego. Edifícios de todas as formas e tamanhos eram carregados por rochas flutuantes, parecendo palácios no céu. Cada um desses edifícios fez o possível para ser tão único e distinto quanto os demais para atrair o máximo de atenção. Félix olhou para o prédio mais próximo e viu que tinha pedras flutuantes, levando ao portão que era guardado por 2 estátuas de leões. Eles estavam sentados sobre as patas com as mandíbulas bem abertas, parecendo que estavam rugindo para o resto dos edifícios. Casa de Leilões Lionsgate. Félix leu o que estava escrito no quadro dourado afixado acima do portão do leilão. Ele pôde ver que várias pessoas já estavam pulando de uma pedra flutuante para outra, mirando no portão. Enquanto isso, alguns deles simplesmente flutuavam ali com as mãos cruzadas atrás das costas. Assim como Félix queria mudar sua visão para outro prédio de leilões, ele sentiu que alguém havia tocado seu ombro. Ele se virou e viu um homem de meia-idade, sorrindo levemente enquanto olhava para ele. Ele estava vestindo um manto marrom que tinha uma águia hexagonal no peito. Félix sabia quem ele era sem precisar adivinhar, já que o homem tinha seu nome escrito acima da cabeça. Boa tarde, chefe. Félix baixou a cabeça respeitosamente e disse: é uma honra conhecê-lo. A honra é minha, o chefe disse com um tom caloroso. Félix percebeu que o chefe inspecionava seu rosto sem tentar escondê-lo. Mesmo assim, Félix não demonstrou nervosismo ou preocupação por ser descoberto. Ele apenas manteve um sorriso educado nos lábios enquanto olhava de relance para trás do chefe, perguntando-se por que ninguém estava com ele. O chefe percebeu sua perplexidade e bateu levemente no rosto. Peço desculpas, pensei que minha filha lhe deu permissão para vê-la. Filha. Félix ficou ainda mais perplexo com o que ouviu. No entanto, logo ele entendeu o que o chefe quis dizer depois de receber uma mensagem da rainha: você recebeu permissão direta para ver uma imagem holográfica da princesa Alicia. Você aceita? Alicia. Ela é uma das 2 filhas mais velhas. Embora Félix não soubesse quem ela era, ele decidiu aceitar. Infelizmente, ele se arrependeu de sua decisão no momento em que viu a infame diabinha, usando um elegante vestido preto enquanto tinha sua franja amarela movida para o lado, expondo seus olhos parecidos com pedras preciosas. Félix não se deixou enganar nem um pouco por sua aparência fofa, já que os horrores que ouviu sobre ela em sua vida anterior ainda estavam frescos em sua mente. Senhorio, nos encontramos novamente. Princesa Bird disse presunçosamente. Eu gostaria que não tivéssemos. Félix murmurou para si mesmo, mas ainda assim apresentou a mão para um aperto de mão. Ele estava na presença do pai dela e não havia necessidade de provocá-la. Você está tirando sarro de mim?
As sobrancelhas da princesa Bird se arquearam de irritação. Você não consegue ver que sou apenas um holograma. Ah, certo, você não possui um link de convite. Felix disse casualmente enquanto retirava a mão. Bastardo. Isso é porque você está usando isso. Princesa Bird retrucou em voz alta, indiferente a estar em público. Ela sabia que além do pai e de Felix ninguém mais poderia vê-la. Ela era exatamente como um fantasma errante que está aqui apenas para olhar e não interagir. Isso a estava irritando, especialmente quando Felix estava usando seu próprio link de convite e se gabando discretamente disso. Ela não foi a única que visitou o evento desta forma, já que a maioria dos convidados trouxeram seu +2 desta forma para que pudessem participar. Esse recurso, fantasma, só era permitido em espaços privados se o proprietário desse permissão. Naturalmente, todos poderiam sentir esses fantasmas se chegassem muito perto deles. Se eles ficassem incomodados com isso, um simples pedido da rainha forçaria esses fantasmas a irem embora, para não serem expulsos do evento. Pai, eu não, pai. A princesa Bird ficou chocada ao ver que o chefe havia desaparecido repentinamente. Onde ele foi? Felix também ficou confuso com isso, pois não esperava que o chefe decolasse abruptamente assim. Logo ele recebeu sua resposta em um e-mail que lhe foi enviado pelo chefe: maior que Alicia estará acompanhando você enquanto eu trato de alguns assuntos. Encontro vocês mais tarde. Divirta-se. Menor que... As pálpebras de Felix se contraíram enquanto ele mudava sua visão do e-mail e da princesa Bird, que parecia por toda parte uma criança que perdeu os pais em um carnaval. Ele pretendia totalmente me abandonar com sua filha. Mas por quê? Felix se perguntou. Será que ele acha que vou me dar bem com esse pirralho mimado? Tanto faz, é ainda melhor assim. Felix sorriu amplamente enquanto caminhava para frente, indiferente em deixar para trás a princesa Bird. Fim do capítulo. Capítulo 360. Colocando os mapas das ruínas antigas. Espere por mim, seu idiota. A princesa Bird flutuou atrás dele apressadamente, preocupada em perdê-lo no meio da multidão. Felizmente, ela era apenas um holograma, facilitando a entrada através dos corpos das pessoas em seu caminho. Depois de alcançar Felix, ela flutuou ao lado dele e ameaçou: meu pai me deu o direito de expulsá-lo do evento se você não me ouvisse. Fantasmas não têm direitos neste evento. Felix disse casualmente enquanto olhava ao redor fascinado. Eu te desafio a repetir. Ele ignorou completamente o segundo acesso de raiva da princesa Bird e continuou aproveitando a atmosfera agitada que fazia o evento parecer um festival. Como cada indivíduo aqui não deveria ser provocado ou ofendido, ninguém deu seu peso. Felix percebeu que todos faziam fila pacientemente para entrar nas casas de leilão sem criar farsa. Logo, ele avistou um dos leilões que marcou em seu bloco de notas. Ele rapidamente o tirou e leu os itens que queria desta casa. Depois de ver que eles não seriam leiloados até a noite, Felix fechou o holograma e passou pelas escadas de vidro que levavam ao portão do leilão. Eu deveria colocar os mapas das ruínas antigas primeiro, antes de me concentrar em comprar coisas. Depois de decidir isso, Felix solicitou à rainha que lhe mostrasse o caminho para aquele estabelecimento. A rainha manifestou uma seta vermelha holográfica apontando para frente. Felix continuou sendo guiado por esta flecha até chegar ao seu destino. Assim como o resto, este leilão também flutuava bem acima do céu. Seu design era único, pois parecia uma lata de Coca-Cola com seu longo formato esférico. Atualmente, muitos convidados flutuavam em direção a ele ou pisavam em bolas douradas esféricas que os levavam até o portão. Sem mais delongas, Felix flutuou com a matilha e esperou em uma fila um tanto pequena. Imediatamente após seu foco ser quebrado, o barulho irritante da princesa Bird ressoou em seus ouvidos. Por que você escolheu este leilão? Felix limpou o ouvido com indiferença enquanto continuava a ignorá-la. Ele esperava que se não falasse com ela, ela ficaria entediada e o deixaria em paz. Ele já se livrou do chefe e seria ainda melhor se ele se livrasse da princesa Bird também.
Logo chegou sua vez e Félix entrou no prédio. No momento em que seu pé entrou, o espaço se expandiu imensamente, mostrando a Félix um amplo saguão que levava a várias portas e estava lotado de convidados. O que podemos fazer por você, senhor? Uma recepcionista elegante estava diante de Félix com um sorriso educado. Dê-me sua identificação ou VR. Félix pediu sem alarde. Entendendo o que ele queria dizer, a recepcionista rapidamente encaminhou para ele e Félix a adicionou em seus contatos. Ele então enviou uma mensagem mental da rainha: quero colocar algumas coisas, mas preciso que você assine um contrato de NDA antes de expor seus nomes. Se é assim, por favor, siga-me. A recepcionista enviou outra mensagem enquanto guiava Félix em direção a uma das muitas portas fechadas. Eu não sou responsável por esses assuntos, mas Sir Recarim cuidaria de suas necessidades. Toque toque. Ela bateu 2 vezes na porta e empurrou-a levemente, então disse educadamente: Senhor Recarim, trouxe outro convidado para você. Obrigado, querido, você pode ir embora. A recepcionista inclinou a cabeça educadamente para Félix e foi embora depois de ouvir isso. Por favor, entre. Félix não ficou mais tempo na frente da porta depois de receber permissão. Ele empurrou a porta e entrou, depois fechou-a atrás de si. Só depois disso ele se concentrou em Sir Recarim, que estava sentado atrás de uma longa mesa sem pernas. Foi colocado no chão e por um bom motivo, já que Sir Recarim era na verdade um homem de 4 patas. Ele era meio humano e meio cavalo. Mesmo a parte superior do corpo humano não se parecia com os humanos normais devido aos diferentes deslocamentos das orelhas e ao formato do nariz. Suas orelhas estavam no topo da cabeça, enquanto seu nariz parecia 2 narinas sem ponte. Somando-se ao seu pelo marrom e cabelos que se espalhavam por todo o corpo, tornou-se uma certeza que Sir Recarim era de uma raça diferente. É realmente um prazer conhecer pessoalmente um membro da famosa raça Centauro. Félix cumprimentou cortesmente. Félix não ficou surpreso ao conhecer um membro da raça Centauro, pois sabia que a raça humana estava dando algum tipo de visto para entrar na Via Láctea, ao contrário da maioria das raças. Eles só precisam não ter antecedentes criminais e algum capital para ajudá-los a se sustentar. Assim como Lube, que era da raça Goblin. Eu não mereço tanto respeito. Sir Recarim sorriu educadamente e gesticulou com o casco para Félix se sentar. Félix sentou-se em uma almofada macia que era mais confortável do que sentar em cadeiras normais. Fui informado de sua situação por aquela moça. Sir Recarim disse em um tom suave enquanto encaminhava sua identidade para Félix. Peço desculpas pela inconveniência. Félix enviou esta mensagem enquanto encaminhava o contrato de NDA para Sir Recarim. Félix teve que tomar tais precauções já que a princesa Bird estava literalmente respirando em seu pescoço. Ela estava vendo tudo o que ele fazia e ele não gostava nem um pouco disso. Felizmente, Sir Recarim foi um bom esportista, pois assinou o contrato em um instante e começou a falar de negócios usando o sistema de mensagens Queen. Espero que o seu estabelecimento possa me ajudar a leiloar 5 novos mapas de ruínas antigas. Félix disse diretamente. 5 de uma vez? Sir Recarim ergueu a sobrancelha surpreso e com um pouco de ceticismo. Ele não esperava que Félix tivesse tantos, pois percebeu que estava usando um disfarce. Disfarces aleatórios eram fáceis de detectar pelos profissionais que passaram décadas de suas vidas olhando para eles. Aos olhos de Sir Recarim, qualquer um que se preocupasse em usar um disfarce neste evento anual não tinha uma base sólida em que se apoiar. Félix deixou isso ainda mais óbvio ao conversar com a rainha e também assinar um contrato de NDA. Por favor, não me considere desrespeitoso ou algo assim, mas existe uma maneira de verificar se você realmente possui 5 mapas de ruínas antigas. Sir Recarim enviou esta mensagem enquanto inclinava ligeiramente a cabeça. Estou disposto a assinar um contrato de seguro com os termos padrão. Félix disse. Ele já passou muito tempo lendo sobre os acordos do leilão para não ser enganado ou ter seus mapas rejeitados. É reconfortante ouvir isso.
Sir Recarim sorriu novamente, sentindo-se bastante satisfeito com a confiança de Félix em seus mapas. Ele também desejava que eles fossem reais, já que seu estabelecimento teria 1% de lucro em cada mapa leiloado e, como aquele que fecharia o negócio, receberia 0,05% de comissão por isso. Posso saber os nomes das ruínas e seus níveis. Ruínas de Fuji de nível 3, Ruínas de Mustaf de nível 4, Ruínas de Sankrir de nível 4, Culto do Diabo de nível 6 e Ruínas de Dreamworld de nível 6. Félix as disse como se estivessem colocadas na ponta da língua. Nada mal. Os olhos de Sir Recarim brilharam depois de ouvir que 3 deles eram de nível inferior. Ele sabia que ganharia muito em sua comissão se conseguisse esse negócio para casa. No entanto, o verdadeiro choque ainda estava por vir, como Félix mencionou depois. Posso assinar um contrato garantido, implicando que todas essas ruínas ainda estão inexploradas e cheias de tesouros. Até as ruínas de nível 6. Impossível. Como ele pode ter certeza disso? Sir Recarim franziu as sobrancelhas com um olhar cético. Ele sabia que só era possível fazer tal garantia depois de explorar as ruínas e ver os tesouros. Mas se alguém pudesse chegar tão longe, por que se preocupar em vender a coordenação das ruínas? Ele entendeu que aquelas pessoas dispostas a vender a coordenação era porque tiveram sorte e sentiram que era menos problemático conseguir moedas para a coordenação em vez de contratar um esquadrão mercenário ou convidar amigos próximos, etc. Muitos problemas podem ocorrer ao fazer isso sem profissionais. Sir Recarim adivinhou que Félix estava na mesma situação. Ele tinha as informações, mas não os recursos para explorá-las. Mas tudo isso mudou quando surgiu o contrato de garantia. Agora, ele não tinha ideia do que pensar de Félix e se todo esse negócio era apenas uma brincadeira de um de seus colegas, já que nada disso fazia sentido para ele. No entanto, ele ainda decidiu aceitar em vez de duvidar de Félix e expulsá-lo. Você tem certeza sobre sua decisão? Sir Recarim avisou solenemente. Entenda que se o cliente que comprou seu mapa não encontrasse nada nas ruínas, a penalidade não seria fácil de suportar. Obrigado pelas preocupações, mas sei o que estou fazendo. Félix estalou o dedo e 3 contratos foram manifestados abruptamente diante de Sir Recarim. Foram os 3 contratos que ele escreveu para esta negociação. Um era para seguros, outro para tesouros garantidos e, por último, um para todo o negócio. Fim do capítulo. O desejo é a autodeterminação do poder de uma pessoa pela imaginação de um fato futuro, que seria o efeito desse poder. Immanuel Kant.